Posso começar, prof? Fica à vontade. Tá. Eu fiz aqui um breve resuminho, então, se eu esqueci de algo importante, depois a senhora pode complementar também. Aquele texto que tinha ficado para trás, resumo, relações de gênero como categoria transversal na historiografia contemporânea, da Joana Maria Pedro, que é uma professora estudiosa de gênero da UFSC, se eu não me engano. Bom, na minha opinião, a autora já começa assim... É a atual presidente da AMPU. Na minha opinião, a professora já começa assim com o pé na porta, fazendo uma crítica, querendo ou não, aos historiadoras e historiadores que têm refletido sobre gênero como categoria da análise, se perguntando se eles fazem isso com uma reflexão mais profunda sobre o assunto ou não. Então, são poucas pesquisas na área da história assim, que refletem de uma forma melhor sobre gênero. A gente observa bastante falando sobre gênero, ou mulheres, relações de gênero, e alguns títulos de livros e artigos, mas aí tu vai ler, tu vê que a reflexão não é tão profunda assim. E uma das coisas que eu tô trazendo aqui também são questões de outro artigo que ela coloca essas coisas também. Então, em alguns textos é bem comum a gente ver citações da Judith Butler, da John Scott, mas como eu disse, reflexão profunda sobre assuntos não é tão bem feita. Uma opinião minha, acho que é uma questão de alguns modelos de TCC, por exemplo, que a gente tem. Que primeiro começa o primeiro capítulo contextualizando, depois tem a parte teórica e depois tem a análise. Parece que na parte teórica a gente fala de gênero e não reflete muito bem sobre isso. E eu ia comentar também que tem até algumas citações que já são padrão, né? Que tu já encontra repetidas em vários trabalhos, porque parece sem ser uma obrigação tratar sobre gênero, tem que estar aquela citação ali. Bom, aqui nesse segundo ponto que eu trouxe, a autora, na verdade, colocou, são historiadores que não se dedicam a estudar propriamente gênero, mas acabam incorporando essa categoria em sua escrita da história e nas suas reflexões. Então, são algumas temáticas que são bem diversas, eles acabam colocando algumas coisas no meio do texto, e é isso que ela chama de uma questão transversal também, que ela percebe isso bastante na área da história. Bom, aqui nesse terceiro ponto é o campo historiográfico como sendo muito resistente quanto à implementação da reflexão de gênero. Eu acho que é isso um pouco também que a gente vai debater depois nos outros textos, porque eu fiquei perguntando também, né, o porquê tão resistente a isso. E porque realmente alguma dessas demandas de estudo vem de movimentos sociais, do feminismo, movimento de mulheres, e, enfim, o campo acaba não acusando de ser uma história militante e não muito científica, né? E é uma citação que eu trouxe da autora, e porque não tem essa neutralidade. Acho que é isso que a gente vai debater depois, com essa questão dos saberes localizados, porque acontece tanto essa crítica quanto esses termos a usar gênero, a usar outros estudos também sobre isso. Aqui, que eu trouxe que a autora pretende fazer com o artigo, que é mostrar as categorias de mulher, mulheres e relações de gênero, como elas são apropriadas e divulgadas em outros locais, principalmente no Cone Sul, que ela acabou pesquisando, que é no Brasil, na Argentina, no Paraguai e na Bolívia, por meio de algumas obras. Então, ela percebe, através de algumas ondas também, que em 1970 se utilizava muito a categoria de mulher, depois em 80 mulheres, e 90 relações de gênero. E dessa forma ela acaba explicando no texto por que aconteceram essas mudanças e como elas foram sendo feitas. Então, nos anos 70 se utilizava a categoria mulher, que se pensava muito numa forma de unidade, numa questão até de irmandade, assim. Então, isso no início da segunda onda, ela é pensada também em contraposição à categoria de homem, que a gente sabe que é considerada universal, a gente já debateu isso na primeira aula, se eu não me engano, quando a gente quer falar de humanidade, a gente utiliza a palavra homem. Então, mais ou menos, utilizar essa categoria mulher seria uma contraposição. Então, nos anos 80, a gente tem uma mudança falando de mulheres. Seriam aquelas que acabavam se identificando com isso, mas as mulheres feministas negras e do terceiro mundo, na verdade, indígenas, mulheres pobres, acabaram se questionando sobre essa a categoria anterior, que era de mulher, e querendo trazer a categoria de mulheres que contemplava mais elas. Então, não era só essa questão de mulher versus homem, agora utilizar mulheres que acabavam contemplando todas as identificações dela, porque antes acabava não incluindo. E depois, na década de 90, a gente tem a mudança para relações de gênero. Mas eu lembro que ela está perguntando isso, ela está se perguntando se a historiografia do Cone Sul acabou acompanhando essas ondas e acabou acompanhando essas mudanças. Em quais décadas isso teria ocorrido?
Então, ela vai percorrendo aqueles países que eu tinha colocado ali e falando sobre os trabalhos, sobre as mudanças. E aqui nesse resumo eu resolvi pensar mais para o Brasil, como a autora acaba percebendo essas mudanças para o Brasil. E, enfim, ela encontra que essas mudanças se encontram em diferentes temporalidades, não seguindo muito essa questão das ondas que acontecem em outros lugares. Então, nem mesmo com esse atraso. E ela traz essa frase aqui que eu achei bem importante, exemplo do Brasil, e ela percebe isso através de alguns trabalhos. E ela dá um exemplo muito bom, mais para o final do artigo, assim, foi um evento Fazendo Gênero, que é um evento muito conhecido, eu acho que sobre gênero, é um dos mais conhecidos do país, assim. E ela analisa os trabalhos e percebe que 17 dos títulos traziam a palavra mulher nos seus títulos. Então ela percebe, olha, essa mudança que aconteceu lá acabou não acontecendo no Cone Sul e principalmente no Brasil. Então isso é importante a gente atentar que essas mudanças nem sempre acontecem. Deixa eu ver. E aqui, uma das coisas que a autora fala é essa questão das ondas. E a autora pensa essa questão de onda reforçando a ideia como se tivesse alguns centros que radiavam para as outras margens. Como se uma pedra tivesse sido atirada na água e formavam várias ondas, e as margens seriam esses países do Cone Sul. Então, isso é importante se atentar, porque muitas vezes os países do Cone Sul também têm contribuições. Não é só em outros, na Europa, que surge a teoria, e os Cone Sul que vem a prática, ou alguma coisa que seria mais atrasada. Então, isso é importante de se atentar também. E ali na parte que eu coloquei em negrito, a confirmação da existência de ondas, em que certas categorias emergem, muitas vezes com atraso, em relação aos centros emissores do campo historiográfico. Em segundo lugar, que as novas categorias que surgem não fazem desaparecer as anteriores, convivem lado a lado em pleno século XXI. A gente pode se falar de mulher e mulheres em alguns títulos, a gente percebe que aqui não houve tanto essa mudança assim. E tem muito também do pressuposto de que é a partir das margens e não a partir do centro que a gente lê o mundo melhor e elabora um pensamento crítico e transformador. E não só historiadoras, mas intelectuais também que acabam mudando um pouco isso. E ela cita a Gayatri Spivak, que escreveu o Pode Subalterno Falar, que eu não sei se todos conhecem. Ela é indiana e ela é bem conhecida nesses estudos, principalmente decoloniais, assim. Então, ela reflete bastante sobre essa questão das sociedades terceiro-mundistas. E ela faz também uma crítica pós-colonial, reconsiderando a história a partir dos colonizados, tentando recuperar um pouco das vozes baixas da história, entre aspas. E então ela fala que a historiografia ocidental estaria colonizada e deveria ser descolonizada para incluir outras formas de conhecimento. Finalizando essa parte aqui, a gente presta atenção que se a gente for seguir essa historiografia de ondas, a gente pudesse esperar que os estudos da história não trouxessem mais seus títulos mulher, a palavra mulher, essa categoria, ou se usassem, fosse de uma forma mais crítica. Mas ela percebe que nesses trabalhos do Fazendo Gênero, nesses 17 títulos, ela percebe que não foi feito dessa forma, que então esses trabalhos acabam, de certa forma, generalizando a categoria mulher. Então, as ondas acabam não seguindo as trajetórias esperadas nos países do Cone Sul e principalmente no Brasil, que é o que ela destaca aqui. Aqui nesse... É uma coisa que não é tanto perdida, mas que eu trouxe sobre tratar gênero como sinônimo de estudo sobre mulheres, que isso acontece bastante ainda, que trazendo a John Scott ali, que é muito citada no Brasil e outros países, mas que a palavra gênero ainda continua falando como se fosse reforçando a ideia de que gênero é sobre estudo sobre mulheres, sendo que não é isso, é muito mais amplo, tem muita mais coisas para se colocar, se assentar um pouco mais para isso, sobre essa questão de gênero ser algo muito mais complexo do que só sobre estudo sobre mulheres. É isso aí mesmo, Tayane, muito obrigada, fez um ótimo resumo. Eu acho que essas categorias todas, eu quis marcar esses textos inicialmente, para que a gente pudesse ter claramente os conceitos, mas eu já peço de antemão muito cuidado nisso. Eu sou a chata, por exemplo, que exige todos os trabalhos o uso de mulheres. Por quê? Porque, embora mulheres tenha caído em desuso nos anos 90, com a ascensão da categoria de gênero, mesmo o significado histórico das palavras, ele é um significado mutante. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o texto inicial
do Problemas de Gênero, da Judith Butler, a primeira coisa que ela faz é botar em questão o sujeito do feminismo. E o sujeito do feminismo são essas mulheres. E dizendo que, então, esse sujeito, mulheres, não existe, não serve, não funciona. Mas por que que, ao mesmo tempo, essa palavra volta no fim do comentário dela? Porque hoje se fala de mulheres em relação ao que se entende por experiências femininas. E aí eu gosto muito do outro texto dela, que é O Corpus que Importa, que ela fala dessas experiências feminizadas, e aí o porquê dela incluir, por exemplo, tanto as mulheres trans, quanto os homens trans, por conta das suas experiências. Eu tendo, por exemplo, a entender, inclusive, as crianças nisso. Por quê? Porque o local de sujeição que ocupam no mundo social e a sujeição ao abuso e à violência é muito semelhante. É a ideia daquele corpo que não pode reagir. Sob a palavra, nós temos uma multiplicidade muito maior. Sob a Beth Friedan, eu gosto e acho legal marcar o seguinte: o trabalho da Beth Friedan se tornou extremamente popular e ele deixou de ser lido, em muitas vezes, pelo que ele é. Então, também é interessante a gente perceber que há uma mística em função do próprio trabalho. E aí a gente acaba, às vezes, entrando numa crítica sem ter lido. Beth Friedan faz um trabalho de sociologia. Por fazer um trabalho de sociologia, ela faz um recorte na sociedade norte-americana. E o recorte é, claro, a partir do lugar de fala dela, embora essa palavra não existisse na época, o de ser uma mulher branca, classe média, suburbana. E as mulheres que ela investiga são essas mulheres. Onde é que está o problema? O problema é que ela não se refere que existem outras mulheres, além do grupo de estudo dela. Mas no início da leitura, vocês vão ver que ela diz: eu não vou tratar das outras mulheres, porque o meu recorte científico é esse. Então, existe muita crítica ao trabalho da Beth Friedan, e veja bem, vocês não têm ideia do que essa mulher foi maltratada na mídia por conta da aparência dela. Porque ela não é uma mulher bonita. E isso era o suficiente na década de 60 para desqualificar o trabalho dela. E ela faz o trabalho a partir de um para mim, até visionário, em alguns sentidos, com todos os equívocos e problemas, mas é um trabalho de época, tá? Vocês não têm ideia, por exemplo, de um órgão como o Pasquim, vocês já devem ter ouvido falar, era um órgão de esquerda no Brasil. Os horrores que o Pasquim vai escrever sobre a passagem da Beth Friedan no Brasil, porque ela veio fazer palestras, e mesmo sobre a passagem da Simone de Beauvoir no Brasil. Então, hoje a gente tem os dois textos, o da Ilana Lovi e depois o da Donna Haraway. Eu gostaria que vocês trouxessem as questões dos textos que vocês acharam mais pertinentes, em vez de a gente ficar apenas num resumo. Enquanto vocês vão pensando, eu quero ir comentando algumas coisas. Eu vou começar ali no início, em que ela traz um livro que é clássico para a gente nas leituras dos estudos feministas, né, que é A Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu, em que ele defende que a sua possibilidade de falar sobre isso, ela é necessária, porque a ciência lhe garante. E aí ele diz que há nisso uma política dos particularismos, e que essa política dos particularismos acaba atentando, né, contra o fundamento da ciência. Bom, ela vai continuar, e aí ela vai trazer a questão dos estudos sobre a biologia da homossexualidade, e aí ela vai trazer vários comentários aqui, mas esses comentários, eles pretendem, antes de tudo, marcar essa diferença entre uma ciência que é objetiva
e uma ciência que tem interesses políticos. Eu acho que esse é o nosso primeiro ponto de debate. É possível fazer uma ciência sem política? A Amanda comentou o seguinte: achei interessante a parte em que ela fala sobre como eles tentaram biologizar os traços culturais e a relação entre a força de homem e mulher. Pois é, isso é uma coisa muito interessante, assim, porque a própria ideia, e eu tenho dito isso em aula, de que os homens são mais fortes fisicamente que as mulheres, envolve um processo histórico-cultural de fragilização do corpo feminino. Ela até faz um comentário, né, a respeito da barata, que se um menino de 3 anos vem para nós chorando por uma barata, que a gente diz para o menino, vai lá e mata. Mas se uma menina de 3 anos vem chorando para nós por causa de uma barata, a gente vai lá e mata a barata para ela. A Roberta comenta: me chamou a atenção os questionamentos, as bases do discurso científico, seus promotores, cânones do saber, de fato, expõem não somente falhas teóricas, como sua ideologia dominante, que remete ao pensamento iluminista ainda. Exatamente. E aí, quando você vê lá no texto da Donna Haraway, inicialmente o que dava veracidade para uma determinada proposição científica, era se ter um número X de testemunhas que fossem nobres. E depois isso foi apagado para que essas proposições pudessem ser vistas como proposições neutras, objetivas. Um dos textos que é citado é de uma autora que trabalhou justamente com a construção da inferioridade feminina pelas ciências ao longo dos séculos XVIII e XIX. Então, portanto, a partir do momento em que as mulheres não podem mais ser acusadas de bruxas, elas têm que ser constituídas como subalternas. E aí a ciência age para construir essa ideia. Comentário aqui da Vanessa sobre o corpo, né? Falando em corpo, uma das autoras fala sobre o homem branco ser o único a ter direito a ser um não corpo, enquanto os demais grupos são reféns dos seus. Isso, Vanessa, porque quando a gente vai fazer qualquer tipo de comentário, eu digo a gente, nós, todos esses outros corpos que não os homens brancos, a resposta que a gente ouve é: vocês estão falando de particularismos. Por quê? Porque a ciência não pode vir deste lugar corporificado. A ciência tem que vir do outro lugar. A Wollstonecraft, no Reivindicação dos Direitos das Mulheres, ela pega tanto o Rousseau quanto o Kant, vai demolir. Uma das coisas que ela vai fazer é ter esse humanismo radical, e que o gênero, portanto, é todo o conjunto de imposições sociais, mas que a humanidade está antes disso, e que se a racionalidade é humana, portanto, as mulheres também a possuem. E aí ela vai trazer, inclusive, a questão das metáforas bélicas, quase sempre metáforas de guerra, metáforas de conquista, para questões biológicas. A própria leitura de determinadas doenças, por exemplo. Então, veja, é um sistema todo, e a ciência não é inocente nesse sistema. A ciência tem um papel nesse sistema, e ela, por muito tempo, vai agir nesse sentido. Não é à toa, nós já vimos comentário também, né? Aquele comentário que vem do reitor de Princeton, de que as mulheres não eram inclinadas às ciências físicas e duras e etc., naturais. E que isso é que justificava o fato de ter menos mulheres nessas áreas. E aí a gente ela vai trazer, por exemplo, quanto o trabalho das antropólogas mudou a pesquisa de primatologia. O quanto o trabalho das biólogas muda essa compreensão das estruturas orgânicas do corpo
E até mesmo a questão das doenças. E aí ela traz, né, aquele médico polonês que diz que, olha, né, tem uma parte da física, da química, que vai funcionar de mesma forma, independente de quem for o observador. Mas se a gente for para algo mais complexo, como uma doença, a gente precisa de olhares múltiplos, porque senão você não vai chegar na doença. Você veja a ciência, essa dita impessoal, que é objetiva, que é neutra, ela foi particularizando até o ponto de se perder o conjunto do todo. E hoje as nossas tentativas são muito mais em direção ao holismo, em direção a tentar ver como todas essas coisas se conectam. E para ver como todas essas coisas se conectam, nós precisamos de olhares múltiplos. Nós não podemos ter um único olhar. E aí vamos lá no material maravilhoso da Chimamanda Adichie, Os Perigos de uma História Única. É isso, é os perigos também de um único olhar. E de um olhar que se coloca no centro e diz que é o único olhar válido, que todos os outros olhares são invalidados porque não estão no centro. E isso não se sustenta epistemologicamente. Eu não estou falando de ditos, possibilidades, percepções, eu estou falando de epistemologia. Não se sustenta. Você não consegue fazer o desenho de um quadro complexo com apenas um ponto de vista. Hoje em dia já se faz com 3, 4, 5 pontos de fuga para fazer um desenho complexo. Como é que a gente acha que outras questões podem ser abarcadas? E o pior de tudo é o convencimento de quem está no centro, resguardado pelos privilégios do centro, de que o que ele fala, diz ou pensa sobre tudo é inequívoco e é objetivo. E talvez essa seja uma das grandes falhas do mundo social hoje. A gente ter uma série de pessoas que acham que a visão delas é objetiva do mundo e que elas estão absolutamente corretas. Eu vou partilhar uma experiência de uma coisa que eu ouvi na época em que eu comecei a fazer estágio numa escola aqui de Santa Maria. A diretora, uma única mulher branca, tinha nas suas mãos a decisão de quem entrava na escola e de quem não entrava na escola, que era considerada a melhor escola pública do ensino médio da cidade. E eu vi ela pegar e disse, esse aqui não vai terminar o ensino médio. Quem vocês acham que ela estava descartando? Obviamente era um menino. Então, a decisão direta dela, objetiva dela, sobre quem iria terminar o ensino médio e não terminar o ensino médio, se baseava no olhar dela sobre uma forma. E vou falar para vocês que eu duvido que essa mulher achasse que estava sendo errônea, particularista na sua atividade. Acho que nem racista ela achava que estava sendo. Ela achava que estava sendo realista. Vocês entendem o tamanho disso? O quanto isso é pernicioso, não apenas do ponto de vista da epistemologia feminista, mas do ponto de vista da epistemologia como um todo. E eu estou indo muito além de falar de lugar de fala, que eu acho que é um dos pontos dentro disso tudo. Eu tenho uma das coisas que me incomoda, como, vejam bem, não são todas, mas com algumas leituras da ideia de lugar de fala, é quando ela inviabiliza o diálogo. Como eu
parto de um princípio dialógico sempre, né? Eu acho que quando a gente fala de saberes situados, de conhecimentos localizados, a gente está dizendo que para se constituir ciência, nós precisamos de todos esses saberes localizados. Então, nenhum pode ser invisibilizado ou desqualificado, desde que se dialogue. Ele só vai ser desqualificado quando ele disser, eu não dialogo com ninguém. Aí, desculpa, não dá. Assim, acho que, principalmente no movimento social, o lugar de fala ele tem um peso maior. Mas, nas ciências, eu acabo indo em direção aos conhecimentos situados. A Ellen fala, isso é lógico, mas desculpa que sempre dão durante o debate. O mundo é assim, sempre foi. Odeio isso. Mas sempre foi assim. Aliás, esse é um dos papéis fundamentais da historiadora e do historiador. Nós somos as pessoas que dizem, não, nem sempre foi assim. Tudo tem um início. E a partir desse início é que a gente tem que conversar por que essas coisas iniciaram e, principalmente, por que elas continuam. Então, assim, é fundamental a gente desnaturalizar as coisas. Tem um dos livros que ela indica aqui, que infelizmente eu acho que a gente não tem ele em português, mas eu vou tentar procurar, que é... Eu queria comentar ali sobre o lugar de fala, prof. Fala, tinha falado. Que eu acho que o livro da Djamila, que é de 2017, eu acho que ele é muito nítido sobre o que é lugar de fala. Que, cara, todo mundo pode falar sobre o assunto. Mas eu acho que algumas pessoas acabaram não lendo o livro, sabe? E ficaram usando esse conceito para tudo que é lugar. Alguns para criticar e falar que não, sou branco e posso falar de racismo. Como assim? A gente não vive na democracia. E outras pessoas, sabe, que usando de forma mais progressistas, usando de forma errada para calar mesmo. Falar, não, eu sou negra, só eu posso falar disso e tal. Eu acho que tem alguns conceitos, algumas coisas que vão saindo e as pessoas não leram um livro. Que não é um conceito da Djamila, né? Não foi algo que ela criou, enfim. Claro. Só escreveu o livro mesmo. Enfim, ela foi debatendo sobre isso. Tem muito feminismo negro também nesse livro dela. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é debater mais sobre o lugar de fala e falar o que ele significa. Porque acho que tem uma forma muito errada que as pessoas entendem, né? Eu acho. Com certeza, porque lugar de fala tem muito a ver com experiência. E aí, quando você está falando... E aí nós entramos aqui nessa discussão, porque você tem, assim, a ideia de que a ciência não comporta a experiência. Comporta. Não dá para fazer sem. Então, assim, é um componente, mas com certeza a maioria das pessoas não entendeu, não leu, não foi atrás, e acaba usando como um rótulo, que é uma coisa extremamente complicada. Ai, gente, eu não vou achar. Mas o título do livro, se alguém achar, é mais ou menos assim, é A Invenção da Natureza. O que é natural para as mulheres e o que é natural para os homens acabou sendo inventado. E aí você vê, isso é muito forte, por exemplo, nas pesquisas sobre comportamento. E aí ela pega esse livro, né, de ciência queer, que tenta ver a origem da biológica da homossexualidade, e que diz assim, se o embrião é exposto a uma quantidade maior de hormônios masculinos, a menina vai ter mais interesse pelo brinquedo dos meninos. Armas, carrinhos, e não os brinquedos próprios das meninas. Bonecas, panelas. Gente, de onde que isso é o objetivo? Bom, eu já falei, agora nós temos meia hora que eu quero ouvir vocês. Na Bahia tem um curso de diversidade e gênero e é muito bonito o programa deles, assim, que a gente olha e tem mulheres no trabalho e tem recortes de cadeiras só para falar sobre mulheres negras, não só uma cadeira ali que vai pincelar a questão da mulher negra em todas as partes do feminismo. Assim. É incrível a quantidade de material que tem. Tem muito material, muita coisa boa. Se tu pegasse só os anais de eventos como
o Fazendo Gênero ou o Desfazendo Gênero, né? Vocês sabem que o Fazendo Gênero é normalmente na UFSC, em Florianópolis, e ele dá um enfoque maior nas questões que envolvem a mulheridade, enquanto que o Desfazendo Gênero é um evento com um enfoque maior na população queer, e ele ocorre geralmente na UFBA, né, que é a Federal da Bahia, que tem um grande centro de estudos nessa área. Então, assim, são os 2 grandes centros de gênero do Brasil hoje. Mas eu não sabia que na UFBA já é graduação lá, Cris? Sim, eles têm a graduação, é Gênero e Diversidade, o nome do curso. Acho que são 4 anos ou 4 anos e meio. E tem o mestrado, que é o PPG-NEM, e o doutorado também, se eu não me engano. Já está completo, assim. Tá, e qual é a especialização eu não sei. E qual é a habilitação da graduação? Bacharelado para trabalhar, tipo, pelo que eu li, era bem geral, assim, podendo trabalhar em empresas, principalmente, para trabalhar a questão de gênero, propaganda, política pública, é super, super amplo, assim. Não tem um nicho específico de trabalho, sabe? A ideia aqui da UFSM, inicialmente, mas está parado, era de que houvesse uma política para questões de igualdade raciais e de gênero, e que essa política pudesse ser implementada a partir de disciplinas gerais para vários cursos. Inclusive, em alguns centros se conseguiu implementar, e todos os anos a gente tem uma chamada interna, porque na verdade deveria ter se constituído um departamento para dar conta disso. E como acabou não se constituindo o departamento, se depende das chamadas internas e do voluntariamento de professores que ofereçam essas disciplinas para cursos do CCR, do CN, do CT, mas a ideia era, originalmente, que todos os cursos da universidade tivessem pelo menos uma disciplina de gênero e uma disciplina de igualdade racial. Então, estaria no básico de todos os cursos. Os Estados Unidos têm uma estrutura, que é a dos colleges, por exemplo, que é um bacharelado, muitas vezes muito voltado para as humanidades, no qual depois aí a pessoa faz a formação profissional mesmo. Então, é muito comum você ter um curso assim como esse, de diversidade, genérico, de 2, 3 anos, e depois se vai fazer aí, por exemplo, direito, né? Administração de empresas, publicidade de propaganda, mas é outra estrutura. Mas eu acho que a gente tem uma grande falta disso. Embora eu confesso para vocês que o maior problema não está nos alunos. Eu ainda acho que nós teríamos que ter uma formação continuada de gente que já está há muito tempo dando aula, para repensar determinadas, não apenas as práticas, mas a própria narrativa do conteúdo. Uma das coisas que me incomoda é que você tem, hoje, por exemplo, tem sido, acho que nos últimos 3 anos, que eu tenho acompanhado, assim, é comum a gente receber aquela notícia, o grande guerreiro viking se descobriu que era uma mulher. Agora, essa semana eu partilhei no Facebook, todo mundo repartilhou, que acharam uma caçadora entre as tribos aqui dos Andes. E aí você fica, como a ciência avançou? Não, a ciência avançou porque alguém, provavelmente uma mulher, se deu conta de que pegar um esqueleto, olhar para ele e dizer, ele tem uma espada, então ele deve ser homem. Ele tem uma panela, provavelmente é uma mulher. É uma visão
muito estreita, muito século XIX. E aí, alguém brilhantemente resolveu fazer DNA nessa gente. Né? E aí descobriu que esses esqueletos tinham mulheres que foram enterradas com espadas, e que tinha homens que foram enterrados com panelas e com material de tecelagem, e que não é bem assim. Mas a gente ainda tem aquela descrição, principalmente nas escolas, né, dos homens das cavernas, os homens das cavernas que pintaram as cavernas. Então, eles pintaram, eles caçavam, enquanto as mulheres provavelmente eram todas a Vilma Flintstone. Ficavam lá, passando aspirador de pó na caverna, tirando o pó da caverna, né? Porque, sabe, é um modelo de família tão 19 que a gente fica com essa sensação de que a gente tem uma visão de um mundo que se espalha para todos os outros mundos. E aí, quando você vê que os indígenas brasileiros foram lidos assim, povos nativos da África foram lidos assim. E hoje a gente pega textos como, por exemplo, o da Oyonkyo Ayumi, em que ela pega o gênero da forma como é entendido a partir do pensamento europeu, e fala assim, isso não serve. Isso não explica. Não era assim o gênero entre os iorubás. Né? E a gente está aqui brigando, macho e fêmea, você é mulher, você não é mulher, essencialista, não é essencialista. Oi. Para quem isso serve? Talvez essa seja a pergunta mais importante no processo de conhecimento e no processo de elaboração de qualquer conhecimento científico. A quem isso serve? Tanto o que você está lendo, quanto o que você está reproduzindo. Porque se a gente consegue responder isso, você vê o quanto essas ideias não podem ser neutras. Não tem como. Que essas narrativas, elas têm dono. E elas vivem alguma coisa. E a gente é ensinado de uma forma a não questionar a origem. Se aquilo vem no invólucro que lembra conhecimento, você não questiona a origem. Pensem nas mães e nos pais de vocês, gente. Eles acreditavam que qualquer pessoa com um jaleco na propaganda da Colgate era um dentista. Quem não recebeu nos últimos dias, não vou falar nem anos, nem semanas, um vídeo que aparece uma pessoa de jaleco falando embaixo, doutor fulano. Tá? Então, é importante a gente fazer e ensinar a fazer esses questionamentos. Ensinar a fazer essas perguntas. A quem serve? Para quê? Mas sempre foi assim. Por quê? Aliás, para mim, a atitude mais científica é a da criança de 3 anos. Por quê? Por quê? Lembra um texto que eu fiz há muitos anos sobre as meninas tirarem os sutiãs nas passeatas do Marcha das Vadias. E eu fui numa fala na TV Unifra e um colega me disse que ele estava de acordo com as meninas fazerem as passeatas, tudo, mas para quê tirar o sutiã? Aí eu olhei para ele e disse, qual é o problema? Fica feio para uma menina. Por quê? Porque ela está se mostrando. Qual é o problema? Porque sabe como é que são os homens? Eles vão pensar que elas são, né, prostitutas. Por quê? Porque, bom, né, você vai se exibir na rua assim, né? Por quê? E aí o cara começou a gaguejar, né? E aí eu olhei para ele, o senhor se deu conta, que eu estava bem mais velho do que eu, que embaixo de tudo que o senhor falou, tem um terrível
sexismo, um terrível machismo que acha que o corpo das mulheres é para o olhar dos homens. Não, não é bem assim. É bem assim. Senão o senhor teria respondido o meu último porquê. E o último porquê é sempre porquê pouco. E isso não é objetivo. Então, assim, para mim essa é uma atitude muito científica. Quando a gente, às vezes não é nem, não sou eu que estou dizendo isso, tá? É Sócrates. É a gente ficar. Por quê? Tu quer ver uma pessoa tropeçar, fica perguntando por quê. Vai chegar um momento que ela não vai conseguir. Não chegar nessa raiz, que na verdade é uma raiz que acaba tentando calar o outro, invisibilizar o outro, negar a potência do outro, tá? Ou no caso, na maioria das vezes, da outra. Essas potencialidades são muito importantes da gente trazer para o nosso estudo, para o nosso pensamento, para o nosso olhar sobre os textos. Eu gosto imensamente desses dois textos. Eu acho que o que a dona, porque a dona escreve antes da Ivana, né, traz como conhecimentos situados. Ela diz, olha, é disso que nós precisamos, é do debate entre esses lugares. E assim, mas sério, filho, se eu tenho um corpo e esse corpo interfere na forma como eu penso a ciência, você também tem um corpo. E o seu corpo também interfere na forma como você faz ciência. Por isso nós temos uma ciência falocêntrica. Mas é lembrar o nosso interlocutor de que ele tem um corpo. Não é dizer, ai, eu tenho. Não, nós temos que retirar o interlocutor dessa centralidade, desse não corpo, dessa autoridade de falar da ciência, porque ele é branco, porque está no centro, porque... Não. Há necessidade de nós buscarmos uma linguagem, um olhar que tenha essas trocas e conjugue de todos esses lugares. Porque senão a própria ciência acaba morrendo. Vamos lá, essa ciência, como foi construída até agora, eu acho que para mim esse é a grande conclusão desses dois textos, como ela foi construída até agora, a partir de um único centro, a partir de um único locutor, vejam bem, não interlocutor, um único locutor, ela é reducionista. E, portanto, ela não é universal. A única forma da ciência ser universal é se ela tiver mais de um ponto de vista. Senão ela não é universal. Uma coisa que eu fiquei pensando, prof, principalmente nos estudos, assim, nas pesquisas em história, o quanto a gente não utiliza o verbo, tipo, não se utiliza da primeira pessoa, sabe? Não fala tanto do eu. No máximo, nos agradecimentos ali a gente usa, porque é muito criticado isso, né? De se aproximar muito, assim, do objeto e fazer todo o trabalho escrevendo no eu. A gente geralmente vai no, tipo, escreve eles ou escreve outras pessoas, porque tu pensa no teu orientador, nas pessoas que estão escrevendo ali. Mas eu não sei, sabe? Parece que nas outras áreas, assim, outras disciplinas, parece que isso é mais utilizado pelos trabalhos que eu já li de outras áreas. Mas na história tem muito esse distanciamento, pelo que eu percebo. E daí, com esse texto, o da dona Harvey eu já conhecia, o outro ainda não. Eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Se é uma crítica válida ou não, se utilizar mais do eu falando de si mesmo, sabe? Eu percebo também nos livros, principalmente de mulheres negras, mas aí não na área da história, que se utilizam bastante disso, sabe? Elas falam delas mesmas, assim, no eu, falando delas. Assim. Não sei se é uma crítica, não sei se é uma coisa que eu fiquei pensando mesmo, sabe? Eu queria comentar. Pode criticar. Tayane, eu vou falar. Eu detesto me dar como exemplo, mas vamos lá. Eu defendi minha dissertação em 1999. Minha dissertação toda escrita no eu. E a minha tese também. E eu achava, lá, em 99, que era assim que tinha que ser, porque isso demonstrava um compromisso científico meu com a minha pesquisa.
e que se eu escrevesse no impessoal ou usasse de termos coletivos, eu estaria me desobrigando em relação aos fatos da minha pesquisa. Eu tive, acho que, uma única conversa com a minha orientadora sobre isso. Ela perguntou se eu ia escrever em primeira pessoa. Eu disse que sim e botei minha justificativa. E ela disse, ok. E a gente nunca mais falou no assunto. Nenhuma das pessoas que estava na minha banca falou do assunto. Quando eu defendi minha tese, ninguém falou do assunto. E aí, quando eu voltei para dar aula na UFM, isso era um tema a ponto de haver uma headline em todas as publicações da universidade de que não se podia usar a primeira pessoa. E eu sempre fui absolutamente contra. Primeiro porque, e aí vem as minhas, se você escreve no impessoal, o seu léxico, a sua narrativa, está dizendo que você acredita numa ciência capaz de enunciar verdades universais. Você não diz, mas você diz. Se você usa o impessoal. Se você usa o coletivo, bom, você está supondo que tem um grupo com você pensando igual. Isso é válido. Se você vem de um grupo, se você está atuando com um grupo. Eu, por exemplo, tenho algumas coisas na minha dissertação, na minha tese, que eu uso o eu e outras eu uso o nós, porque eu tinha um grupo. Esse nós se referia a esse grupo e a conclusões que eu cheguei junto com esse grupo. Mas eu sempre achei muito mais honesto intelectualmente usar o eu. Porque eu mostro compromisso com a minha pesquisa, com as minhas afirmações. E estou dizendo que, se o meu olhar, e ele tem sua dose de particularismo, sua dose de subjetividade, e que pode, sim, ser questionado e pode, sim, ser criticado. Faz parte do processo da ciência. E eu também estou dizendo, na minha linguagem, que eu não acredito nessa ciência da iluminação que é capaz de oferecer uma verdade que sirva universalmente para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Sempre foi meu ponto de vista. E para os meus orientantes, eu sempre fui nesse sentido, tu pode escrever. Então, eu estranho quando colegas me dizem isso que tu está dizendo. Assim. Tem um comentário aqui grande do Matheus. Deixa eu ver. Há um doc de trans no MMA que sumiu da Netflix. Assisti um debate lá no FSM, comentário da professora Kellen e João. Eu achei muito controverso e até hoje não consigo vislumbrar uma solução para a questão do gênero nos esportes. É um problema. Visto que entendo que os estudos de gênero apontam para um lado cada vez mais plural e as categorias dos esportes são cada vez mais rígidas. O documentário, em bases principalmente a questão oral para definir homens e mulheres, mas acabei de encontro com os conservadores do MMA, mesmo que dizem que é criada uma categoria separada, mas entendo que, ao mesmo tempo, isso exclui e diminui o mercado, a explicação hormonal. Além dessa interpretação, também abre para a interpretação de uma exclusão de categorias de gênero no esporte. No xadrez, há campeonatos e títulos para mulheres, ainda que o esporte seja puramente intelectual, mas também entendo que há uma diferença de ranking entre o primeiro Game Master e a primeira Woman Game Master, e talvez essa categoria garanta a permanência e evolução de jogadores profissionais. Por fim, gostaria de saber a opinião de vocês quanto ao gênero dos esportes. Hoje, várias categorias, 2 categorias, uma categoria única. Agradeço por deixar o espaço. Olha, Matheus, é um troço bem complicado, que a gente teria que ir naquele... Acho legal o material do Thomas Laker, que ele demonstra que a própria ideia de sexo não é uma ideia livre de categorias culturais.
E que quando a gente fala de sexo, você está pensando em quê? Em termos anatômicos, em termos genéticos, em termos hormonais. Todos esses elementos constituem o sexo. E eles vão ter imbricações diferentes. Em alguns lugares, talvez tivesse que se ter categorias mistas. E a gente tem problemas, não é só no MMA. O tênis, por exemplo, quando as Williams começaram a despontar no tênis, nossa, as próprias mulheres diziam que o que elas jogavam não era tênis feminino. Por quê? Porque elas tinham uma força de sacada que era muito superior à maioria das colegas delas de ranking. E isso foi um problemão e elas tiveram que passar, inclusive, por testes hormonais, etc. Eu acho que o esporte, e essa é uma opinião minha, talvez do João também, acho que os esportes, no geral, eles vão ter que achar e ultrapassar essas dicotomias conforme elas foram estabelecidas. Agora, na questão de esportes intelectuais, a gente também tem que pensar numa estrutura que é machista. Os e-games, eles tinham 2 categorias, masculino e feminino, até que isso foi questionado. Para que ter 2 categorias? Ele está usando o corpo físico aqui? Aí se fez um campeonato só. Ganhou um time de meninas. No outro ano, voltou a se separar as categorias. Por quê? Porque é feio o menino perder para a menina. Então, assim, é um troço gigantesco sobre isso, e às vezes o resguardo da pontuação é para não chegar nessa raiz tão simplesinha que é: eu sou menina, eu não quero perder para uma menina. Eu não sei qual vai ser a solução para o esporte. Talvez as categorias mistas pudessem ser pensadas a partir de força mesmo. Então, assim, se você tem tal força de saque, não importa se você é homem ou se é mulher, você vai jogar entre homens e mulheres. Então, talvez fosse a partir daí e não da ideia de hormônios, que eu acho que entra numa categoria muito complicada, porque aí você entra também em questões subjetivas da pessoa e que podem ser extremamente complicadas para essa pessoa lidar com ela mesma, não em relação ao mundo. Então, talvez não fosse nem de ter 2 categorias, Matheus, mas de ter categorias por nível de força mesmo, possibilidade de explosão, de medir aquilo que o esporte leva em conta. Acho que a questão do gênero no esporte é um dos pontos, e veja bem, é importante você ter trazido isso, porque quando se constituíram essas categorias, se constituiu a partir de uma ideia de uma ciência biológica absolutamente neutra e que, portanto, tinha uma veracidade, né? Era uma verdade unívoca. E hoje a gente já não, peraí, não é bem assim. Então, quando alguém diz assim, mas o sexo é natural, tá, mas de qual das naturezas você está falando sobre o sexo? Porque o sexo percebido é o anatômico. E ainda assim você vai ter pessoas intersexo. Aliás, tem uma fala maravilhosa de uma moça intersex no TED Talks. Né? Vamos começar com uma verdade, eu tenho bolas. É genial, é muito bom, porque ela fala justamente o quanto a gente ainda tem que andar cientificamente para entender, para poder falar de sexo como natureza. Comentário da Roberta: eu sou trans, me hormonizo e acho isso muito pesado. Está resumindo você a taxas de um exame, uma medicação dentro de um padrão aceito ou não, positivismo. A gente é bem mais do que isso. Exato. Então, assim, vamos medir o que é importante para o esporte. O importante para o esporte é o hormônio, ou é a minha força, ou é a minha velocidade, ou é a minha capacidade de saltar. Ou então todo mundo que estiver no ranking conseguir fazer isso, ok. Para que a gente precisa ter
esse rótulo. Roberta, desculpa, Roberta tem um nome social. Às vezes eu não sei se tanto o nome social ou se para que lado você está se horrorizando. Mas apenas para dizer assim, não é fora do natural. Porque ela está constituindo o corpo dela para ser o que ela é. Continua sendo natural para mim. Ah, mas não é biológico. Como assim não é biológico? É assim. Esse olhar, que às vezes é tão difícil das pessoas aprenderem. E isso só no momento em que a gente entender que a ciência também é feita de olhares plurais. Essa aprendizagem conjunta, plural, que vai fazer a ciência do futuro, penso eu.